Programa de Difusão Cultural da Justiça Eleitoral do Ceará. 13ª Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. A Biblioteca do TRE Ceará e a Escola Judiciária Eleitoral oportunizando seu encontro com a cultura. E hoje estamos aqui para um diálogo com Estênio Gardel, servidor da Justiça Eleitoral do Ceará, autor do livro A Palavra que Resta. Seja muito bem-vindo, Estênio. Grata por aceitar o nosso convite. Oi, Rita. Obrigado pela oportunidade. Estênio é natural de Limoeiro do Norte, onde morou até os 17 anos de idade. Em 1997, veio para Fortaleza para fazer faculdade e tornou-se servidor público. A escrita de seu livro ocorreu durante a oficina literária de que ele foi aluno, o Ateliê de Narrativas da Socorro Racioli, em 2016. E vamos então para uma breve sinopse do livro. Na juventude, Raimundo e Cícero, colegas de lida no campo, ambos com 19 anos de idade, tiveram um romance violentamente interrompido. Após sucessivas surras, Raimundo foge do cinturão do pai, pegando carona em uma boleia de caminhão. Raimundo agora era do mundo. Vai levando no bolso uma carta de Cícero. Analfabeto, Raimundo guarda a carta não lida por mais de meio século. Aos 71 anos de idade, decide aprender a ler e a escrever, para, enfim, conhecer o conteúdo da carta. A semente dessa narrativa, Estênio, nasce da junção de duas imagens, uma delas ligada à justiça eleitoral. Você poderia comentá-las? Sim, a origem do livro tem essas duas imagens e uma veio da minha experiência com atendimento ao eleitor no cartório eleitoral, né? Muitos eleitores, ao receber o título ou fazer algum outro tipo de requerimento, não conseguiam assinar o nome, né? Tinham apenas que colocar o carimbo do dedo. E eu acho que, de alguma forma, esse momento ali, estar presenciando aquele instante em que o eleitor era exigido, né, da realidade dele, assinar o nome e ele não conseguir, de alguma forma me marcou. Eu acho que, eu imagino que naquele momento o eleitor devia pensar em muitos outros momentos da vida, né, a infância, a adolescência, momentos em que talvez ele pudesse ter estado na escola, pudesse ter estudado, mas não pôde, né, não conseguiu ir para a aula. E isso de alguma forma ficou comigo e acabou se juntando a uma outra imagem, essa assim completamente ficcional, de um homem sentado a uma mesa com algo muito importante nas mãos para ler, só que ele não consegue. Então essa impossibilidade de não ler esse algo importante veio exatamente de ele realmente não poder ler a palavra escrita, né? E aí essas duas coisas se juntaram e à medida que eu fui respondendo algumas perguntas que essa fusão trazia, a trama foi se formando, os personagens foram aparecendo. Por exemplo, né, o que era esse algo tão importante que ele tinha nas mãos para ler? Aí veio a ideia da carta, e a carta por si já traz outras perguntas. Né? Quem é o autor da carta? Por que essa carta foi guardada por tanto tempo? O que essa carta diz? Então, à medida que eu fui juntando as perguntas, a trama também foi se juntando e até chegar no enredo completo do livro. O ofício de escritor é comumente descrito como solitário, mas há de se valorizar a troca de ideias e os modos diferentes de captar as sutilezas de um determinado enredo. A construção do seu livro passou por esses dois momentos. Inclusive, durante o lançamento, Socorro Racioli comentou, abre aspas, o livro, A Palavra que Resta, não é uma construção solitária, é um trabalho acompanhado, não só por mim, mas por muitas pessoas. Desde os colegas de curso até a editora, várias pessoas trabalharam nesse livro. Como foi para você, Estênio, essa experiência de comunhão entre o fazer individual e a construção coletiva no percurso de elaboração do seu livro? Foi fundamental. Eu acho que o livro não estaria onde ele está hoje se não tivesse passado por todas essas leituras, por todos esses olhares. E eu sinto muito orgulho disso, sabe? Eu acho que realmente a escrita tem aquele momento do escritor com as suas palavras, né? Solitário ou não, depende, eu acho, da visão do escritor também. Mas, desde já no ateliê, eu tive a oportunidade de compartilhar a história, expus a história para Socorro, expus a história para os colegas, pude ouvir a reação deles
a minha ideia. Isso foi já também um passo muito importante, né? Era a primeira vez que eu estava dividindo as minhas ideias e o meu texto com outras pessoas. E a partir dali não parou mais, né? A própria Socorro, já no instante em que eu apresentei oralmente para a turma, ela já deu alguns insights. Depois disso, ela foi a primeira pessoa a ler a primeira versão escrita do livro, em agosto de 2017. E aí, depois disso, o livro passou por uma leitura crítica. E aí chegou na Companhia das Letras, teve leitura, claro, da editora, depois preparadora de texto, depois revisora. Então, é uma cadeia realmente que contribuiu, e cada uma com um olhar diferente e particular, né? Visando enxergar no livro coisas que possam ser melhoradas. E eu acho que isso conversa muito com a minha perspectiva diante do texto literário, né? Diante dos meus textos literários, que é a de colocar o texto sempre em primeiro lugar, sabe? Não deixar que um desejo específico meu com relação a uma imagem que eu escrevi ou a uma atitude de um personagem, que isso se sobreponha ao que é melhor para o texto. Nem sempre é fácil, né? Não é fácil a gente ouvir críticas ao trabalho, mas eu acho, no meu caso, pelo menos, foi fundamental eu estar aberto a isso, porque eu tenho certeza que o livro só cresceu e só ficou melhor. Inclusive o título, né, original não era a palavra que resta, né? Era a palavra Raimundo ou Raimundo Palavra, e o título sofreu nessa, digamos, desse brainstorming, né? Sofrer no bom sentido, no sentido positivo. Você se socorreu de várias sugestões, fez lista. Fala um pouco, como é que chegou? O título inicial era a palavra Raimundo, vinha desde assim, a primeira versão, né? E ficou durante muito tempo, até que quando o livro começou a passar pelo processo de edição mesmo, em conversa com a editora, ela e um outro colega também, que tinha lido o livro lá dentro, eles acharam que seria interessante, num primeiro romance, principalmente, que o título da obra tivesse uma ligação mais clara com o enredo, né, com a história que estava sendo contada. E aí, assim, de início eu senti um pouco, porque eu gostava muito, a palavra Raimundo era muito caro para mim, eu acho que tinha ligação com o enredo, mas realmente não de uma forma tão direta como eles acharam que seria benéfico ter. E aí eu concordei com o ponto de vista deles, e a partir daí a gente ficou trocando e-mails com várias sugestões. E um dia, ao receber o arquivo editado da editora, ela sugeriu A Palavra que Resta. E ele foi ficando, foi o que eu mais gostei, foi ficando o que nós mais gostamos. E ficou, e hoje eu acho assim, que é um título muito bonito. E eu acho que ele agrega até mais opções de significado quando a pessoa lê o livro, né? E o título ele cresce mais do que o título anterior. E eu sou muito feliz por ter encontrado ele. Na caverna em que você tem medo de entrar, está o tesouro que você busca. Assim nos diz Joseph Campbell. Raimundo enfrentará a seu modo suas cavernas simbólicas, para atender à estrutura do monomito, ou a jornada do herói. O ser comum que enfrenta seus desafios e, por fim, a experiência o transforma. Fala-nos um pouco de Raimundo, de seus medos, suas cavernas simbólicas, seus desafios, enfrentamentos, transbordamentos. Quando eu estava pensando no Raimundo, eu tinha esse aspecto da ação, que era o quê? Que era um homem já de certa idade, que iria para a escola para aprender a ler e escrever com o objetivo de ler uma carta. Mas a partir daí, eu sabia que isso não era suficiente para se ter um livro, né? Eu precisava ter exatamente essas questões, os pontos escuros do Raimundo, as descobertas que ele teria que fazer. E aí, durante a escrita, eu acho que duas coisas foram muito importantes e foram muito centrais para exatamente expandir as possibilidades até se ter o material do romance, né?
que eram medo e vergonha, né? Digamos assim, como os obstáculos a se vencer, né? Como as esquinas que ele teria que dobrar para passar pela transformação de que você fala, né? Medo de quê? O medo de que a sua pessoa, né, o seu ser posto nesse mundo que não o aceita. Então, medo de como a sua atitude, a sua posição pode afetar as outras pessoas e, claro, afetar ele mesmo, né? Daí a violência que ele sofre de inúmeras formas. E a vergonha, muito ligada a esse medo, exatamente por não querer se expor, né? Por temer ferir aquelas pessoas que ele amava, como a família, que não via na sua homossexualidade algo que pudesse ser exposto. Então, esse medo e essa vergonha foi o que ditou por muito tempo a vida do Raimundo, né? Desde a saída de casa até ele encontrar a Suzani e a partir daí sim ele buscar meios de vencer esse medo e essa vergonha. Tem ainda, a gente pode fazer ainda uma ligação do medo e vergonha da leitura da carta, né? Porque abrir a carta e ter o conteúdo da carta revelado trazia também medo de como reenxergar a vida que ele viveu depois de saber o que Cícero teria escrito, né? Como isso poderia modificar e feri-lo de alguma forma. Então, eu acho que o Raimundo, a trajetória dele em busca de autoaceitação, em busca de autopertencimento, passa por vencer esses dois sentimentos negativos de medo e vergonha. Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasto é meu coração. Poema de Sete Faces, Carlos Drummond de Andrade. E os corações, os vastos corações de Raimundo e Estênio, onde se assemelham, onde se distanciam, onde encontram um ao outro neste mundo, mundo, vasto mundo? Eu encontro o Raimundo na sua afetividade. Eu sou homossexual, o Raimundo é homossexual. Eu espero encontrar o Raimundo na resiliência que ele demonstra diante da vida, né? Isso ainda está por se provar, não sei. Mas, ao mesmo tempo, eu me afasto do Raimundo em alguns aspectos da vida dele. Ele não pôde estudar. Eu, por outro lado, desde muito novo, tive a oportunidade de frequentar a escola. Com relação ao tratamento da família, né, principalmente na ligação do Raimundo com a mãe, depois que a mãe descobre da homossexualidade do filho, há ali um corte, quase uma morte simbólica do Raimundo, e que não foi o meu caso, uma vez que eu fui abraçado pela minha mãe e sei que ela sempre me abraçou. Então, acho que são essas duas maiores a própria coisas. Origem, né? Raimundo é interiorano, você Sim, também do Limoeiro do Norte. Sim, né? Tem a vivência na zona vivência rural, da né? Zona rural. E eu até aproveitei algumas memórias minhas, né, no livro. Por exemplo, tem um evento num capítulo do livro que fala de uma cheia, que o Raimundo se acorda e o rio está tomando a estrada de madrugada. E eu realmente passei por isso, né? Eu morava numa comunidade chamada Córrego de Areia, ficava pertinho do rio. E teve uma noite que a gente acordou com o homem que ajudava meu avô a tirar o leite das vacas. Ele foi acordando a gente, porque o rio realmente já estava na estrada, chegando na cerca da nossa casa, né? E foi aquele alvoroço para levantar as coisas e juntar as coisas, porque a gente tinha que mudar para a rua até a cheia passar. Então, tem essas minhas memórias e lembranças também que, de alguma forma, transparecem no livro, aparecem na história do Raimundo. Ainda nessa estrutura descrita por Campbell, a da jornada do herói, os protagonistas das histórias sempre encontram pessoas que irão ajudá-los durante sua travessia. No seu livro, Raimundo enfrenta muitas dores: o ocultamento de sua sexualidade, os conflitos familiares, o preconceito, a miséria, a exclusão, a solidão. E ele encontra em Suzani um ponto de apoio. Comente um pouco sobre essa personagem, a Suzani, o grau de importância de Suzani dentro da narrativa, no caminhar de Raimundo em busca de ressignificar seu destino.
A Suzani realmente é uma personagem muito importante e, assim, que foi muito incrível para mim criar a Suzani. Eu sabia que era um personagem que ia entrar em confronto com Raimundo inicialmente, né? Mas que, a partir desse confronto, o Raimundo passaria por, digamos, parte da sua transformação, né? Seria a partir desse enfrentamento com outra pessoa que geraria um enfrentamento do Raimundo com ele próprio, que seria possível ele se relacionar de uma forma, se enxergar de uma forma diferente com relação ao ocultamento da sexualidade e a sua posição na vida, né? Sabendo disso, eu imaginava que a Suzani ela tinha que ser ao mesmo tempo diferente e parecida do Raimundo. Um pouco como eu, né? Um pouco diferente, parecido do Raimundo. Eu acho que os personagens se relacionam assim. Então, a Suzani é parecida do Raimundo porque eles se enxergam no meio desse mundo que aceita as pontas, né? Como o próprio Raimundo menciona. Um mundo que aceita o homem que gosta de mulher e a mulher que gosta de homem. E no meio ali, todo o espectro de gênero e sexualidade que não é muitas vezes bem visto. Então, tanto o Raimundo como a Suzani se encontram ali nesse lugar em que eles se acham, mas não se acham ao mesmo tempo. Ou se não são permitidos se achar. E também teria que ser diferente porque se eu buscava um ponto de inflexão para o Raimundo, a Suzani ela tinha que ter uma outra postura diante da vida. Sim. E é exatamente. Então, se o Raimundo se esconde, a Suzani se mostra. Esse encorajamento aí. Exato. A Suzani é uma figura que se põe de pé o tempo todo, né? Que não se esconde como o Raimundo se esconde nos cinemas. É uma pessoa que se mostra mesmo durante a noite, durante o dia, que não tem vergonha de ser quem é. Eu falei do medo e da vergonha no começo. A Suzani, ela fala que quando foi expulsa de casa, largou a mão da vergonha e seguiu com a vida dela. Então, ao contrário do Raimundo, que se agarrou à vergonha por muito tempo. Então, foi digamos assim, esse duelo, essas aproximações, esse jogo de aproximação e de diferenças entre os dois, que eu acho que permitiu chegar aonde o relacionamento dos dois chega, né? Que é o de formar uma nova família, né? Onde nenhum dos dois pôde manter os vínculos familiares sanguíneos, mas ao se encontrarem, passarem pelo que passam, eles puderam estabelecer uma relação afetiva familiar mesmo, né? Chegando a morar juntos e ter amigos e constituir ali uma nova forma de se relacionar, diferente da família sanguínea que não os aceitou. Eu creio que essa demora de meio século para ler uma carta não está apenas ligada ao analfabetismo, ao não letramento de Raimundo, às dificuldades que ele encontrou na cidade, né, para se entender, para renascer, mas creio eu, isso é uma leitura particular minha, não sei se você vai concordar, que havia muito também o medo de ler a carta pelo simples fato de ver uma vida que poderia ter sido e que não foi. É isso? Sim, é uma possibilidade muito válida. Inclusive, é uma das minhas visões para a atitude do Raimundo diante da carta, né? Claro, inicialmente tem a dificuldade realmente de decodificar a língua escrita, mas a carta se mantém incógnita por tanto tempo, é muito mais do que isso, né? Logo no primeiro capítulo, né, o narrador fala: a carta guardava uma vida inteira. Então, no momento que você descobre essa vida inteira, já com a idade avançada, sem tempo de poder recuperá-la, sem tempo de poder vivê-la, isso é muito forte, isso pode ser devastador em certo sentido. Então, esse medo, sim, realmente susteve as mãos e o olhar do Raimundo durante muito tempo, né? De descobrir nas palavras do Cícero talvez uma vida em que eles pudessem ter ficado juntos,
né? Na vida possível. Né? Exato. E isso, eu consigo me relacionar com Raimundo, isso é assustador, né? Mas, ao mesmo tempo, a carta foi também o que carregou Raimundo, né, durante boa parte da vida, né? E no final das contas, foi essa carta que o fez realizar o sonho há tanto tempo acalentado de poder estudar, aprender a ler e escrever. Então tem a carta tem essas várias facetas, digamos assim. Você poderia ler um trecho do livro? Esticador de horizontes. A professora Ana explicou que na poesia uma palavra diz muito mais do que diz. É a palavra que se estica então, isso sim, onde a palavra sozinha não vai, com a poesia vai, voa, que nem os passarinhos. Passarinho que escuta de longe o silêncio que é tão alto. Silêncio alto, abrir amanhecer, encolher rio, esticador de horizontes. Só a palavra mesmo. Eu tenho que usar as minhas palavras para fazer a redação que ela pediu sobre a poesia. Trabalho de fim de ano, escrever tanto de uma vez só. Mas precisa ser muito longo não, 10, 15 linhas, ela disse. É o que eu achei da poesia, o que eu senti com ela. Nunca tinha nem ouvido poesia como essa, mas tem palavra que a gente escuta na vida que parece poesia? Se as palavras se esticam e esticam o horizonte da gente? Tu quer aprender a ler e escrever, Gaudêncio? Te ensino. Estou aprendendo, Cícero. Tu aumentou o meu poente, mas depois pintou ele de um encarnado grande demais. O encarnado demais, que meu pai riscou nas minhas costas. Imundo. Tem palavra que faz ao contrário também? Encolhe e escurece a vista da gente. Vermelho coagula em preto. Muito grata. Estênio, nesses minutinhos finais, eu gostaria, em nome de todos os colegas do TRS Ceará, prestar uma homenagem ao seu livro, com um poema que eu escrevi livremente inspirado em sua narrativa. Ah, legal. Ai, mundo! Nosso amor, que nem ousava as palavras, agora, vejam só, era carta. Tua carta, todo dia lida pelo silêncio em minhas mãos. Eu me perdia. O que está aí escrito? E o silêncio calava. A carta, a lida, na lida da vida, a vida não lida. O amor, palavra grande demais. Cabia em meus olhos arregalados de tanta letra que não sei. Tinha pouso de beija-flor nas veias saltadas das minhas mãos. Amor, lido no coração, eu que não conhecia livro. Amor, escrito na alma, eu que nem tinha lápis. Formigas em meus pés, mas eu sentia voo de pássaro sagrado dentro de mim. Eu me pensava uma gotinha de letra, recolhida a tantas outras, em quartinha de barro avermelhado, no sereno da noite. Promessas de sílabas fresquinhas ao amanhecer. Eu te imaginava chuva, chuva de palavras, nossos risos se pondo debaixo das bicas no terreiro, terra molhada. Teu cheiro, meu menino verbo cachoeira, meu chuvisco de ninar nas telhas ao adormecer das lamparinas. Amor, açude abençoado de sangria. O amor sangra? O amor sangra? Não importa. Cantava as águas do Jaguaribe, serpenteando as margens dos meus sonhos. Eu me agarrava à sabedoria do rio. Vixe, mas a realidade não construía canoa. Na nascente, desejo ardente. Na foz, o pé na estrada. Quanta terra, areia, peleja, empoeirando as letras no papel. Quanto barro, deserto, medo de que o pó fantasma do tempo me apagasse junto com as tuas palavras virgens. Quantas léguas mudas nos calos sangrentos da carta não lida do nosso amor. Quanta assombração da multidão na cidade grande querendo me apavorar de solidão. Por Deus, fala onde brotam as palavras nesse chão medonho. No asfalto tristonho, eu, estrada, carroçal. Mas um dia, a teima da gente consegue vencer. Um dia a gente consegue sim ler bem a coragem dentro da alma da gente, que há tempos já lia a gente. Um dia a gente consegue ler, renascer, ser. Tu, amor Cícero sincero,
Eu, amor, Raimundo, mundo. Ai, mundo, como eu aprendi, no além das palavras, o voo da asa branca em nós. Aprende também, mundo, limpa teu leito assoreado. Aprende a ler, mundo, a ler o amor, universo. Uau! Sinta Obrigado. com uma homenagem de todos os servidores da Justiça Eleitoral pela majestade do que você escreveu Que é isso? que trouxe ao mundo, para todos nós. Nossa, Rita, eu que agradeço. Uma parte mais surpreendente, a parte mais surpreendente para mim, eu acho, desse processo todo, principalmente depois da publicação, é poder viver isso, essa troca, e ver como o livro alcança as pessoas, e você ter escrito esse belo poema a partir da leitura do livro é emocionante para mim. Exatamente demonstra a força da literatura e como a gente pode se agarrar nela. Muito obrigado de novo pelo convite, foi muito boa a nossa conversa. Agradecemos novamente, desejamos a todos muita leitura, né? E isso é importante, muita descoberta através da leitura, através da vida, né? A gente também tem que ler a vida. E abraços poéticos a todos. A palavra que resta é gratidão.